Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em vossos corações. Estou chegando mais uma vez para falarmos a respeito do tema que nós estamos estudando neste primeiro trimestre de 2019, que é Batalha Espiritual. Eu já fiz um vídeo falando da primeira lição, Batalha Espiritual, a realidade que não pode ser subestimada, e eu deixei aberto falando que faria mais um vídeo. Então este vídeo aqui é um vídeo bônus para tratarmos de alguns dos assuntos que foram falados, mencionados na nossa revista e que por falta de tempo e espaço nós não conseguimos falar no primeiro vídeo. Então este é um vídeo bônus, e se você fizer as anotações daquilo que vou dizer aqui, se você estudar realmente aquilo que vou falar aqui, isso vai trazer uma base para o seu estudo no trimestre. Então eu vou falar aqui de 3 coisas que eu não falei no vídeo da lição de número 1, a respeito ainda da primeira lição. Eu vou falar a respeito do local da guerra espiritual. Então nós aprendemos na primeira pré-aula que nós estamos em guerra, que nós estamos realmente numa batalha. E esta guerra, ela acontece onde? Então, tomando aí o final do vídeo da primeira lição, eu li Efésios 6, versículo 12, que fala que o local desta guerra é nos lugares celestiais. Por que eu estou trazendo este assunto? Porque no segundo tópico da revista, e na sua primeira lição, nós temos o assunto sobre mapeamento espiritual. E eu imagino que muitos dos irmãos nem sequer ouviram falar a respeito desse assunto. E é um assunto aí muito falado no meio daqueles neopentecostais e outros grupos que seguem o movimento de batalha espiritual. Então é um entendimento exagerado, um pouco errôneo devido aos exageros que se cometem. Porém, no primeiro vídeo eu falei a respeito de heresia. O que é uma heresia? Heresia é uma mistura de verdades e mentiras. Então eu quero separar aqui as verdades, o que há de verdade nisso, né? E para nós termos um entendimento correto deste assunto. Então a batalha, segundo o apóstolo Paulo, ela acontece nas regiões celestes. Agora nós precisamos entender por que a guerra acontece nesse âmbito das regiões celestes. Então você pode notar que há realmente aí um local onde acontece esta guerra. Por que ela acontece aí? Bem, agora eu preciso parar um pouco e voltar ao início da história. Eu não posso lhe explicar uma verdade partindo do meio, preciso lhe explicar partindo do início. Então, abrindo a sua Bíblia em Ezequiel, no capítulo de número 28, você vai ver lá nos versículos 13 a seguir a questão do querubim ungido que estava no Éden. Este Éden que é mencionado aqui em Ezequiel 28 não é o mesmo Éden de Gênesis. Aquele Éden que está em Gênesis é na terra. Ali é um Éden vegetal. Aqui nós temos um Éden mineral. Não é mencionado vegetação, em si minérios, em si pedras preciosas, algumas até mesmo desconhecidas pelos estudiosos até hoje. Então o querubim ungido, que hoje é Satanás, ele estava, conforme você pode ver em Ezequiel 28, versículo 13, ele estava no Éden celestial. E se você olhar ali no versículo 14, que diz: tu eras querubim ungido, ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus. Então essa questão de que ele estava no céu, quando nós falamos em céu, nós precisamos saber em qual céu. Nós não sabemos quantos céus existem.
Paulo menciona o terceiro céu, que ele foi arrebatado. Porém, ele não diz que foi o último. Porém, aqui nós notamos claramente que ele está no monte de Deus, no monte Sião, celestial, mas ele não está na morada de Deus. Só Deus pode estar lá. E você vai notar ali no versículo 16, onde ele começa a ser julgado por Deus porque se achou iniquidade nele. E diz assim o versículo 16, o meio do versículo: por isso te lancei, profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor. Aqui que está a questão. Quando ele é lançado, onde ele foi lançado? E muitos já entendem que deste momento aqui, ele é lançado na terra. E não é isto que acontece. Voltemos também para Isaías. Então você lê Ezequiel 28 junto com Isaías capítulo 14. No capítulo 14 de Isaías, no versículo 12, diz assim: como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, ou em outra versão, Lúcifer, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Então veja em Isaías 14, 12, que ele é lançado por terra. Pare um pouco e veja que o grande problema que se enfrenta na teologia nacional, o problema nem é teológico, o problema é de entender a língua portuguesa. Porque lançado por terra é uma coisa, lançado na terra é outra coisa. Duas coisas totalmente diferentes. Quando o texto diz que ele é lançado por terra, quer dizer que ele foi tirado da presença de Deus, que ele foi humilhado porque ele tinha uma posição exaltada diante do trono de Deus. Entre os anjos, ele era o maior, entre os seres angelicais, e agora ele é lançado por terra, humilhado, tirado da presença. Mas ele não foi lançado na terra nesse momento. Onde é que ele foi lançado? Ele foi lançado nas regiões celestes. As regiões celestes será a partir de então o território, o domicílio temporário dos demônios. Por que eu digo temporário? Porque mais à frente nós vamos ver na consumação da história durante a grande tribulação que ele será lançado junto com os seus anjos, junto com os seus demônios, ele será lançado na terra. Aí sim se cumprirá o texto de Apocalipse, capítulo 18, versículo 9. Então, em Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9, então corrigindo, Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9, nós vemos ali João vendo algo em dois tempos distintos. Primeiro, a batalha, no versículo 7, que houve de Miguel contra os demônios, aqueles que se rebelaram, e depois nós vemos no versículo 9 o lançamento dele na terra. Mas o domicílio temporário hoje do diabo e seus anjos é as regiões celestes. Como podemos ver isso? Veja isto em Judas. Indo para a epístola de Judas, Judas só tem um capítulo, então o versículo de número 6 diz assim: e aos anjos que não guardaram o seu domicílio, versão atualizada diz domicílio, os anjos que não guardaram o seu domicílio, mas deixaram a sua própria habitação. Então veja que mesmo temporária é uma habitação. Reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então os anjos de Satanás, os demônios, eles têm um domicílio temporário onde Deus os lançou, que é as regiões celestes. Então, a nossa guerra, que não é contra a carne nem contra o sangue, ela não é uma guerra no âmbito terreno. Então talvez seja este o grande erro do pessoal aí, do movimento
de batalha espiritual que entende a guerra ser só no ambiente geográfico e causa certos exageros. Nós, ao desconstruirmos esta doutrina, temos que ter cuidado para não tirarmos as verdades que há lá no fundo de tudo isso. Então, realmente, há regiões para os demônios, é as regiões celestes e é lá que é a guerra. Veja que a Bíblia diz que o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Por que muitos de nós não recebem estas bênçãos? Porque não vão lá buscar. Professor Márcio, como que eu vou lá nas regiões celestes buscar? Para você chegar lá, você precisa dobrar os seus joelhos. Para subir lá, você precisa descer, se curvar, se dobrar os seus joelhos e entrar nesta guerra espiritual em oração. Então, o local da nossa guerra é nas regiões celestes. É claro que os demônios não ficam só ali, eles saem descumprindo as ordens, eles saem e vêm à terra, e as hostes tomam conta de pessoas que não nasceram de novo, é claro, e quando essas pessoas são colocadas diante de homens, mulheres de Deus, com a autoridade do nome de Jesus, esses demônios são expulsos. Quando eles são expulsos, eles não retornam às regiões celestes. Aí eles vão para o abismo. Professor Márcio, onde fica o abismo? Eu já vou falar dele lá na frente, quando nós falarmos de 2 Pedro 2 e 4. Este abismo, ele fica no Hades, mas eu vou falar disso mais à frente um pouquinho. Então anote esses textos que eu citei. Se você não pôde anotar, volte o vídeo aí e com certeza será bênção para a sua vida. Vamos falar agora da oração de Daniel e o atraso na resposta. Vamos ao capítulo 10, versículo 12 de Daniel, que diz: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. É um anjo, talvez Gabriel, que está falando aqui com Daniel. No capítulo 9 é Gabriel. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então veja que interessante, Daniel está orando, e o anjo está dizendo que desde o primeiro dia em que ele decidiu orar e clamar, a oração de Daniel foi ouvida, e ele vem trazendo a resposta. O anjo vem trazendo a resposta, mas ele é interceptado pelo príncipe da Pérsia. Então quem é este príncipe da Pérsia? É um anjo mau que influenciava a nação persa, uma potestade, tanto que o anjo de Deus teve que ser ajudado por Miguel, que é o arcanjo. Então veja que assim como há hierarquia entre os anjos de Deus, você tem anjo, arcanjo, querubim, serafins, são anjos de ordens diferentes, são seres espirituais, mas de ordens diferentes, com poder outorgado por Deus diferentes. Assim também os demônios têm uma hierarquia. Quem fala que não há hierarquia entre os demônios está totalmente enganado, não conhece a Bíblia. Há hierarquia. Então o anjo está trazendo a resposta para Daniel, e nas regiões celestes onde acontece esta guerra, o anjo é interceptado e ele precisa de ajuda para passar. Então 21 dias ele foi resistido pelo príncipe da Pérsia. Então não é um homem, e sim um demônio, uma potestade. Lembra que no vídeo anterior eu falei sobre o principado, potestades, dominadores ou governos, e também hostes, a hierarquia dos demônios. Então aqui é uma potestade porque age sobre a nação da Pérsia. No versículo 20 do mesmo capítulo 10 de Daniel diz assim:
E ele disse: sabe por que eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Príncipe da Pérsia, príncipe da Grécia, eu te faço uma pergunta. Por que os nomes Pérsia e Grécia, se não se refere a um ambiente humano, e sim uma guerra celestial, como a nossa própria revista diz no terceiro tópico? Por que os nomes Pérsia e Grécia? Por que nome de países que existem na Terra, que existiam na Terra? Então são demônios que agiam sobre esses governantes. Então eu tenho que ter muito cautela ao refutar a doutrina dos espíritos territoriais, que há muitos exageros. Eu tenho que ter cuidado, porque realmente Satanás ele coloca demônios sobre cada país, sobre cada nação, sobre cada continente. Então a primeira parte do tópico 2 da lição de desmapeamento espiritual, a doutrina consiste na crença que Satanás designou seus correligionários para cada país, região ou cidade. Isto realmente acontece, como nós vemos neste caso aqui em Daniel capítulo 10. Professor Márcio, eu não entendo dessa forma, eu acredito de outra maneira. Tudo bem, tudo bem. Esta é a revelação que Deus nos dá na sua palavra. É desta maneira que acontece aqui no livro de Daniel capítulo 10. Então não haveria necessidade de utilizar esses nomes se não fossem demônios que estavam sobre esses países, sobre esses governantes. Para encerrar agora, o terceiro ponto que eu quero abordar aqui com você é a questão do endemoniado gadareno. Então vá para o capítulo 5 de Marcos e lá você vai encontrar essa história, este fato de Jesus e o endemoniado gadareno. Há também no Evangelho de Lucas e também em Mateus, mas nós vamos utilizar aqui o Evangelho de Marcos. Jesus chega em Gadara, do outro lado do mar. Aliás, a viagem de barco, quando a tempestade quase engoliu o barco, quando os discípulos tiveram que acordar Jesus, essa viagem aqui era por um propósito, para que Jesus chegasse do outro lado. O que tinha do outro lado? Gadara. Tudo que Jesus fez no capítulo 4, entre os versículos 35 e 41 de Marcos, era só para ensinar aos discípulos o valor que tem uma alma. Jesus foi lá somente por causa deste homem. Gadara, vamos falar um pouquinho, ou Gerasa, Gerazenos, conforme tem em outro evangelho, mas vamos utilizar o nome Gadara, porque não se está em discussão aqui agora o nome realmente desse local. Em Gadara moravam pessoas gentias, e esses gentios, eles criavam porcos. Então, mas se os criadores de porcos não eram judeus, a região ficava num território judaico. Por isso era ilegal, diante da lei de Deus, que estes homens criassem porcos dentro de um território judaico. Então alguns vão dizer, não, mas eles não eram judeus. Tudo bem, os criadores não, mas o território que eles estavam era um território de judeus, um território judaico. Então abre-se uma porta para o mal. Abre-se um princípio. Eu não vou utilizar aqui princípio da legalidade, porque o diabo sempre ele é ilegal onde é que ele for. Mas ele vem justamente onde há pecado, onde as coisas não estão conforme Deus falou para que estivesse. Esses criadores de porcos ali abrem uma brecha para Satanás. Então Jesus chega ali, ele vai encontrar um homem. Este homem está possuído. Aconselho que você leia todo o texto, capítulo 5 de Marcos, versículos 1 ao 20. O homem está possuído por uma legião. Entre os romanos, uma legião era cerca de 6.000 soldados. Jesus pergunta ali, Jesus falava, sai deste homem, espírito imundo. E então Jesus pergunta qual é o nome dele, o nome do demônio. E o demônio lhe responde dizendo que é legião,
meu nome, porque somos muitos. E aí o nosso assunto aqui vai entrar no versículo 10. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província, ou em outra tradução, para fora daquela região. Agora, a nossa lição vai nos explicar no terceiro tópico essa questão aí, tentando combater aí a doutrina dos espíritos territoriais, e vai citar o texto que está em Lucas. Então vá para Lucas, capítulo 8, versículo 31, e você vai ler: e rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. Então na lição está escrito que não é que eles fossem territoriais, que eles não quisessem sair da região ou da província, eles não queriam mesmo ir para o abismo. E isso é verdade. Que abismo é esse? O abismo não é o despenhadeiro por onde os porcos se precipitaram. Não. O abismo aqui é aquele abismo que Pedro se refere. Então vamos à carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz: porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, nesta versão que eu uso, que é inferno, no original não é Hades, é Tártaro, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então a tradução correta aqui é: havendo-os lançado no abismo, o mesmo abismo que é citado lá em Judas, versículo de número 6. Então os demônios não queriam ir para o abismo, eles queriam ficar naquela região, naquela província ali dos Gadarenos. Este abismo é o Tártaro, onde ficava ou onde fica o Tártaro. Então o Hades era composto de 3 partes. Até a morte e ressurreição de Jesus, no Hades havia o lugar de tormentos e o seio de Abraão, até a morte e ressurreição de Jesus. E entre eles havia um grande abismo, e lá no fundo era o local chamado Tártaro, onde estão presos esses espíritos imundos, esses demônios que atuaram na rebelião dos dias de Noé, conforme Pedro fala na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 4. Ele está falando ali dos dias de Noé. Então, esses espíritos imundos estão acorrentados e serão soltos, sabe quando? Durante a grande tribulação, mas você não precisa se preocupar, porque não estará aqui se você é um salvo em Cristo Jesus. Então, todo demônio que é expulso hoje, que está aqui e adentra pessoas, toma posse de pessoas, quando eles são expulsos, eles não vão para as regiões celestes, eles vão para o abismo, e ali eles ficam até o dia do julgamento. Jesus não libertou a cidade de Gadara. É isso que eu preciso falar para você aqui. O homem, esse homem aqui que andava nos sepulcros, ele foi liberto, mas Gadara não. Como que eu provo isso? Porque os porcos morreram, mas os espíritos malignos continuaram ativos naquela província. Como que eu mostro isso para você? Olha só, versículo 16. Ou melhor, versículo 13. Jesus lhes permitiu, porque eles pediram para entrar nos porcos, e Jesus atende o pedido deles. Jesus permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 porcos, e afogaram-se no mar. Quem que morreu no mar? Os porcos, não os demônios. Isso pode parecer óbvio, mas eu preciso dizer que espíritos não morrem. Então Jesus, ele não libertou Gadara. Agora a pergunta que fica é: por que Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos? Por que Jesus já não deu ordem para que esta legião saísse do homem e fosse direto para o abismo? Porque a cidade não merecia. Eles amavam mais porcos, o que era ilegal naquele local, do que o cordeiro. Eles amavam os porcos e odiaram o Cordeiro de Deus. Porque o que acontece depois? Eles pedem para Jesus sair. Versículo 16. E os que aquilo tinham visto
contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Quando eles falaram a respeito dos porcos, então, versículo 17, começaram a rogar-lhe para que saísse dos seus termos. A cidade foi evangelizada. Então aqui não fecha a doutrina do mapeamento espiritual, que diz que enquanto houver demônios, o evangelho não prospera. Então essa tese aí não é viável aqui. Porque veja que a cidade continuou com a atuação desses espíritos imundos. Mas ali teve um missionário. O primeiro missionário ali foi este homem que andava nos sepulcros. E ele vai sair por toda a região, versículo 20. Foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizeram. E todos se maravilharam. Então o primeiro missionário naquela região foi este homem que andava nos sepulcros, que foi liberto por Jesus. Então aprenda isso. O homem foi liberto, mas Gadara não. Os porcos morreram, mas os espíritos malignos continuaram ativos naquela região, porque Jesus não mandou estes demônios para o abismo. Jesus permitiu que eles entrassem nos porcos, os porcos morreram, mas demônios não morrem. Então esta é uma verdade que você precisa aprender. Outra questão ainda a respeito de espíritos territoriais é que os demônios não são oniscientes. Então é claro que eles atuam em regiões diferentes. Um demônio que está agindo aqui no Brasil, ele não pode ao mesmo tempo estar agindo lá na Europa. Porque os demônios não são oniscientes. E tem muitos crentes que não param para pensar nisso, que pensam que ao mesmo tempo que ele está aqui, ele pode estar em outro lugar. Não, irmão. Onisciente é só a divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nenhum anjo, nenhum demônio é onisciente. Então, o que está aqui, o que está lá, está lá. Então, é por isso que eles trabalham por regiões. Eu espero ter acrescentado aí ao seu conhecimento. Este vídeo é um vídeo bônus. Pode comentar aí o que você achou, se te ajudou a entender mais este tema, e que Deus te abençoe grandemente. Eu estou gravando no dia 1º de janeiro, madrugada do dia 1º de janeiro de 2019, acabou de mudar agora, então me perdoe, 2019, e que 2019 seja abençoado, muito abençoado aí na sua vida, na sua família, na sua igreja, em nome de Jesus.